Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos aqui dar continuidade à nossa série de estudos sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E neste momento, nós vamos estudar do versículo 10 ao versículo 14. A grande ênfase desses versículos é a divisão na igreja. Então, automaticamente, nós já vemos aqui uma primeira lição. E qual primeira lição é essa? Divisões destroem o testemunho da igreja. Paulo fica sabendo, ele nos diz, que os da casa de Chloe informaram a ele o que estava acontecendo. Chloe, ela era uma moça rica, né? E a Bíblia Sagrada diz que ela era abastada. E é possível que esses da casa de Chloe sejam aqueles que trabalhavam para Chloe, estavam diretamente ali com Chloe. E como Paulo, no momento que escreve 1 Coríntios, está na cidade de Éfeso, Éfeso e Corinto eram duas cidades comerciais. Então é possível que esses da casa de Chloe viajassem constantemente entre Éfeso e Corinto. Automaticamente, eles tinham consciência daquilo que acontecia na igreja, porque existe a possibilidade de que eles também eram membros da igreja ali em Corinto. E aí eles vão a Éfeso, se encontram com Paulo e informam a Paulo aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Quando Paulo sabe dos problemas da divisão dentro da igreja, rapidamente Paulo reage. Lembra que eu disse em outro vídeo que Paulo não pode perder a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é uma igreja importante, é uma igreja que está numa cidade completamente estratégica. Então, no versículo de número 10, Paulo começa o apelo. E como que Paulo apela? Ele apela dizendo: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a vocês que fiquem de acordo, para que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, para que vocês sejam unidos. Então, é até um pouco inusitado essa afirmação de Paulo, em que ele evoca aqui, em nome de Jesus, eu suplico por Jesus que haja união entre vocês. Olha só como ele já começa a sua exortação. Outra questão que a gente tem que considerar é que neste momento as casas elas serviam como igrejas. Então as pessoas abraçavam a mensagem cristã, abraçavam ali a fé cristã e a partir de então, a partir disso, a Bíblia Sagrada deixa-nos claro que várias igrejas elas vão sendo formadas. E há cidades em que você tem um bom número de igrejas, há cidades em que você tem várias igrejas, não apenas uma igreja só, tá? Bom, então Paulo escreve para a comunidade cristã de Corinto. É possível que ele esteja pensando na comunidade cristã na sua totalidade do que numa casa-igreja apenas específica, tá? E aí, note a estrutura. Paulo diz: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês. E qual é a informação que Paulo recebe daqueles que são da casa de Chloe? Ele deixa isso muito claro no versículo de número 12. Ele diz: olha, refiro-me aos que estão dizendo assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. É fato que, neste momento aqui, em virtude da cultura grega, havia por parte das pessoas um certo favorecimento aos seus mestres. Então, neste tempo aqui, era um tempo do crescimento, né, da cultura grega que havia se espalhado pelo mundo antigo através das campanhas expansionistas de Alexandre, e as sociedades ali, embora cidades romanas, a cultura grega ela proliferava a todo vapor. E havia uma grande valorização aos filósofos. A ideia da sabedoria valorizava muito as figuras dos filósofos. E por conta disso, quando uma pessoa ia estudar com um determinado filósofo ou com um mestre específico, elas depois eram inclinadas a favorecer esse mestre. Então é possível a gente ver isso acontecendo agora dentro da igreja de Corinto. Note que, por vezes, a igreja de Corinto será um reflexo da sociedade. Então, o que ocorre na sociedade vai ganhar espaço dentro da igreja de Corinto também.
Então, essas pessoas estavam favorecendo. Uns favoreciam a Paulo, outros a Apolo e outros a Pedro. Então, você nota que isso acontecendo. Quando Paulo percebe essa predileção, esse favorecimento de certas pessoas ali por determinadas pessoas e, portanto, a igreja estava dividida, havia se formado grupos e panelinhas dentro da igreja, Paulo faz uma pergunta retórica, uma pergunta que ele mesmo sabe a resposta. Ele diz: será que Cristo está dividido? Ou seja, Cristo está dividido? É claro que não. Então, se Cristo não está dividido, por que vocês estão vivendo em discórdia? Por que vocês estão vivendo em desarmonia? Por que tem um puxando para o lado direito e tem outro puxando para o lado esquerdo? A ideia que Paulo destaca é que dentro da igreja não pode haver divisão, não pode haver panelinha. É essa a crítica que ele está fazendo aos coríntios. Cristo não está dividido. Nós, e ele vai dizer isso mais para frente no capítulo 12, nós somos um corpo. E como corpo, os membros são diferentes, mas eles precisam estar unidos para que possam funcionar de maneira harmônica. Porque se não houver esse funcionamento harmônico, o corpo ele não avança, não há o crescimento deste corpo. Então, o cabeça é Cristo e todos os membros da igreja estão ligados a Cristo. Então, Paulo não é o bambambam, ele vai dizer isso. Apolo não pode ser exaltado por vocês, nem muito menos Pedro. Não pode ter grupos, a gente tem que olhar para Cristo. Aí Paulo, para aprofundar isso, ele faz uma outra pergunta retórica. Ele diz: será que Paulo, ou seja, será que eu fui crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha só o que ele diz: será que foi eu que fui crucificado por vocês? Será que foi eu que morri na cruz por vocês? Será que foi eu que derramei o meu sangue por vocês? Novamente é uma pergunta retórica. É claro que não. É óbvio que não. Foi Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: bom, não foi eu que morri por vocês, então vocês têm que olhar para Cristo. É possível também que essas certas predileções elas estejam diretamente ligadas à questão do batismo. Então é possível que aqueles que tinham uma predileção por Apolo tenham sido batizados por Apolo. Aqueles que tinham uma predileção por Paulo, batizados por Paulo. E aqueles que tinham uma predileção por Pedro, batizados por Pedro. É por isso que logo nos versículos seguintes, ou seja, o versículo 16, Paulo deixa claro que ele só batizou a casa de Estéfanas. No versículo 14, Paulo diz que ninguém foi batizado em seu nome. Então é possível que aqueles que foram batizados por Apolo tinham uma inclinação a Apolo. Aqueles que foram batizados por Paulo, a Paulo. Tá? É possível que seja esse o problema que está circulando ali, a predileção de uns em detrimento de outros. Então aí nós vemos a segunda lição. O foco da igreja não deve estar em líderes espirituais de destaque nem em pregadores eloquentes, mas em Cristo. Os líderes são importantes. Deus deu os líderes para a igreja. Nós devemos ouvir os líderes, nós devemos ser obedientes aos nossos líderes, nós devemos amar os nossos pastores, nós devemos ser gratos a Deus pela vida deles. Mas a nossa adoração não pode ser canalizada aos nossos líderes. A nossa adoração tem que ser ao Cristo. Cristo é o centro da igreja. Cristo é aquele que está guiando a igreja. E a gente deve adorar única e exclusivamente a Cristo. Então é essa crítica que Paulo faz. Cristo precisa ser o centro. Ele é o centro. E nós devemos canalizar a nossa adoração a ele. Tá bom? Então vamos tomar cuidado com as divisões, porque elas são prejudiciais. As divisões atrapalham o crescimento da igreja. Vamos trabalhar de maneira harmônica, vamos trabalhar de maneira unida e assim o reino de Deus vai crescer para a glória do nome bendito de Jesus. Tá bom? Eu quero também louvar a Deus pela sua vida e continue firme aí, né, servindo ao Senhor com alegria. Um grande abraço.